E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e esse é meu podcast. Um espaço onde eu falo a respeito do que eu vivo, o que eu penso e o que eu sou, e eu espero que esse episódio seja útil. No episódio de hoje, eu quero falar a respeito de um tema que aparece muito para mim na clínica e é algo que ele gera muito sofrimento psíquico nas pessoas. Eu quero falar a respeito de overthinking, ou melhor, pensamento excessivo. Esse fenômeno que acontece demais e que realmente causa muitos problemas para as pessoas que acabam se perdendo nesses pensamentos, nessa espiral de pensamento. Quero falar dos tipos mais comuns de overthinking, né? Eu vou usar o overthinking, ou pensamento excessivo, conforme eu for falando aqui no Flow, é, porque acho que esse termo em inglês ele está bem popular aqui no Brasil. Aliás, essa é uma coisa muito interessante, né? A gente tem várias palavras em inglês, né? Nós somos muito anglofônicos, né? E a gente acaba se acostumando com esses termos. Então, se eu falar overthink, eu falar pensamento excessivo, espero que você releve aí numa boa. E quero falar dos tipos mais comuns e também alguns pensamentos para a gente lidar melhor com isso no dia a dia. Então, basicamente, a explicação ela é bem simples, né? O overthinking é quando a gente acaba pensando demais a respeito de algo e esse pensamento acaba gerando algum tipo de resposta emocional e geralmente isso traz um certo sofrimento, traz um tipo de emoção que não é saudável, nos deixa mal. Porque se a gente tiver um overthinking positivo, então isso, né, a gente não traria isso para terapia. Mas eu percebo que a maioria das pessoas, e eu acho que o overthinking ele é um problema, é que a maioria das pessoas não percebe que elas estão no overthinking. Elas acabam realmente entrando nesse espiral de pensamento e elas ficam ali, elas passam muito tempo, demanda muita energia psíquica delas, né? Elas ficam presas dentro desse ciclo de pensamento e pensam e vão tendo uma emoção que vai se cristalizando e isso pode gerar problemas maiores, né? A gente pode desenvolver realmente doenças mentais a partir desse pensamento excessivo. Então, assim, o que eu vejo que aparece constantemente, as pessoas sequer dão conta do problema. O primeiro tipo de overthinking mais comum é a preocupação. Esse podcast aqui eu falo demais de preocupação e falo demais de preocupação por quê? Porque a preocupação é o gatilho da ansiedade e nós somos o país mais ansioso do mundo. Aliás, a ansiedade vem crescendo cada vez mais e as pessoas estão sofrendo de ansiedade. E a preocupação sendo esse gatilho, o último gatilho ou o gatilho mais importante para a ansiedade, ela acaba sendo um tema recorrente aqui porque as pessoas sofrem muito com a preocupação. E eu percebo que muita gente fica preocupada e o overthinking aparece muito na preocupação porque a preocupação é esse pensamento infrutífero sobre o futuro. Eu sempre falo aqui e repito, você fica no e se, né? Aí se acontecer tal coisa, eu vou ter um date amanhã, meu primeiro date, mas e se eu falar uma besteira a pessoa não gostar de mim? Ou amanhã eu tenho uma reunião importante, ai meu Deus do céu, eu vou ir mal nessa reunião, ai meu Deus, como é que vai ser se as pessoas, né, eu falar alguma coisa errada, elas me reprovarem. Ou seja, a preocupação está sempre nos levando a um pensamento sobre um futuro que a gente não tem controle. É muito importante você ter muita consciência disso. A gente não controla o futuro. Um dos aspectos da realidade é a incerteza. A gente precisa abraçar mais a incerteza. Então a preocupação, ela fica nesse lugar realmente onde a pessoa entra numa espiral de pensar nas possibilidades do futuro. Ai meu Deus. Só que a preocupação ela está sempre pensando em situações negativas que podem acontecer no futuro. E o overthinking, né, essa espiral de pensamento excessivo, ele fica ali rodando e rodando e a pessoa não percebe o quanto que ela está se preocupando e isso gera ansiedade. E é aí que está o maior problema desse pensamento excessivo. É porque quanto mais você se preocupa com o futuro, mais ansioso você se sente. Então as pessoas chegam, por exemplo, na clínica e acabam trazendo as suas preocupações e eu percebo o quanto que a fala está ancorada no futuro. E aí elas ficam repetindo, não, mas e se acontecer isso, mas não sei o quê, porque, nossa, e se um dia
acontecer tal coisa, e se eu fizer isso, e se... Então, assim, ela vai construindo um castelo no futuro e ela não consegue romper. Aliás, ela sequer consegue perceber que ela está realmente ancorada no futuro. E eu percebo que tem ainda, além da preocupação, algo que acontece e que, para mim, é ainda pior, que são as pessoas que elas começam a perceber que elas estão preocupadas com o futuro, e aí no momento em que elas percebem que elas estão preocupadas, elas ficam preocupadas de estarem preocupadas, ou seja, elas estão, a pessoa fica mal por estar mal. Então, essa meta preocupação é ainda pior, porque a pessoa agora, não só ela tem uma preocupação genuína que acontece dentro da cabeça dela e pode gerar um overthinking, como ela coloca uma camada anterior a isso, né? Por isso que eu chamei de meta preocupação, porque é como se fosse a preocupação da preocupação. Muita gente acaba ficando ansiosa porque está preocupada de ficar preocupada. Então a gente vai para um nível de ansiedade muito mais profundo. As pessoas acabam vivendo com o medo como uma emoção que vai norteando a vida dela. Ela começa a ter medo dos próprios pensamentos, né? Então é muito importante que a gente tenha consciência disso para trabalhar melhor esse tipo de preocupação. Lembrando que para a gente lidar melhor com a preocupação, a gente tem que aumentar a nossa tolerância à incerteza, nossa tolerância a essa falta de controle do futuro. E quanto mais a gente se preocupa, mais a gente cronifica essa preocupação, pior porque a gente vai ficar mais ansioso, e aí em casos extremos a gente pode ter realmente crise do pânico, crise de ansiedade, o que realmente é um terror. Eu não desejo isso para você nem para ninguém, porque passar por isso é terrível. Então a preocupação, ela está aqui no meu top 1 de situações de overthinking. Outra coisa que aparece bastante, está bem conectado também com a preocupação, nessa ideia de um pensamento infrutífero sobre o futuro, são as pessoas que têm dúvida de tudo. Elas acabam tendo dúvidas o tempo todo, né? Então, ai meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? Aí eu escolho isso ou escolho aquilo? Ai meu Deus, será que isso aqui vai ser bom ou isso aqui? É aquela pessoa ou aquela pessoa? A pessoa que começa a ter dúvida o tempo todo, né? Ela começa a duvidar das coisas o tempo todo, ela nunca consegue ter uma clareza do que escolher. E mais profundo que isso, eu percebo que tem muita gente que tem um overthink de duvidar de si mesmo. Ou seja, a pessoa está sempre pensando assim: será que eu sou capaz? Será que eu não sou uma fraude? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sou bonito o suficiente? Essa pessoa que ela está sempre em dúvida a respeito, inclusive, de si, isso pode gerar um problema muito grave de autoestima, um problema grave mesmo da identidade da pessoa, de quem ela entende ser. Essa ideia da dúvida, né, sobre a sua capacidade de fazer algo, ou a sua capacidade até de escolher algo, ou de ser algo, ela é cruel, porque eu já trabalhei aqui num outro episódio da síndrome do impostor. E aí as pessoas acabam tendo esse pensamento excessivo a respeito disso, e isso acontece muito na síndrome do impostor. Tem um episódio aqui, você pode buscar lá, que eu falo a respeito disso. Então, é muito importante você perceber se essa dúvida não está acontecendo. E aí lembra, gente, que até quanto à preocupação, e quanto à dúvida e as outras que eu vou falar, tem um lugar legítimo e saudável da gente ter esse tipo de pensamento, tá? A nossa mente não está jogando contra a gente, ela quer nos proteger, ela quer que a gente viva bem, que a gente não tenha problemas. No caso das dúvidas, né, tem um mecanismo acontecendo aí, porque, por exemplo, se você fala assim: será que eu vou ir bem? Você começa a duvidar, eu acho que eu sou uma fraude, né? Pode ser que eu vá muito mal na reunião. E você faz esse pensamento, você abaixa a sua expectativa. Se alguma coisa der errada, um alívio. Então a sua mente, ela tem uma maneira de te proteger, né? Então essa ideia de você duvidar de que, né, de repente você pode ir bem nessa reunião, ela pode realmente trazer uma calma no seu coração, abaixo das suas expectativas, e se caso alguma coisa acontecer de errado, tá tudo bem.
Então, o teu cérebro, ele tá ali funcionando, a sua mente está funcionando para te proteger. O problema desse overthink é que, de novo, você acaba questionando tudo o tempo todo e isso pode gerar uma sobrecarga emocional em você e você pode realmente se sentir muito mal, além de ter um problema sério com a sua identidade, né? Você questionar realmente seus valores, quem você é, porque o seu cérebro não para de questionar a sua capacidade ou a sua identidade. Agora, tem um terceiro tipo de overthinking que aparece demais, e esse aqui eu acho extremamente prejudicial, ele é tão prejudicial quanto a preocupação, na minha opinião, que é a ruminação. Ruminação é esse pensamento totalmente improdutivo sobre algo que aconteceu no passado, uma falha que você teve ou algo que alguém falou para você, algo que alguém quis te ferir, né, e realmente foi rude com você, e você fica o tempo todo voltando nessa cena, voltando, ruminando, né, fica remoendo, fica ali ressentindo, e eu percebo demais as pessoas presas em padrões, em coisas que aconteceram há muito tempo atrás na vida delas, e elas realmente, quando elas falam daquilo, aquilo gera uma carga emocional muito forte. E a ruminação, ela é um grande problema, porque se você está preso nesse espiral da ruminação, preso em algo que alguém te falou lá atrás, algo que você falhou mesmo, você foi mal em alguma situação, isso pode te trazer, mais uma vez, a problemas graves com a sua autoestima, com a sua identidade, mas pior que isso, pode trazer realmente um aspecto muito depressivo da sua vida. Então, a ruminação, ela é esse pensamento espiral, porque você literalmente não sai daquela página, né? Aquela conversa que aconteceu há 4 anos volta, e você fica falando assim, nossa, eu poderia ter feito algo assim, eu poderia ter feito algo diferente, eu poderia ter falado isso para aquela pessoa. Você se pega muitas vezes, né? Eu vejo as pessoas, elas estão ruminando, e aí elas falam, eu deveria ter falado isso, e aí ela vem e fala tudo que ela deveria ter falado naquele momento. E aí eu percebo que dentro desse processo da ruminação tem muito ego envolvido, né? A pessoa realmente, quando ela fica pensando a respeito, e até mesmo se foi uma coisa que a pessoa foi maldosa, né, com você, quando a pessoa ela acaba voltando nesse lugar da ruminação, automaticamente no nosso cérebro a gente se coloca numa posição de juiz, porque o outro está errado e a gente não, a gente é a vítima. Então, tem um certo tipo de dopamina e um certo conforto, um alívio, né, teórico na sua mente, porque a gente realmente está por cima ali naquela situação. Só que, de novo, é um pensamento excessivo que ele não é benéfico para a gente e ponto final. Outro tipo de pensamento excessivo que é muito prejudicial, e ele é bem parecido com a dúvida, né, o duvidar de si mesmo, mas é a autocrítica. E aqui, de verdade, esse aqui aparece assim constantemente e a gente sequer percebe o tanto que a gente se autocritica, né? Eu já trabalhei também no outro episódio o tanto que a autocrítica pode ser um freio ou um acelerador, né? A questão é que uma pessoa que ela constantemente ela fica no overthinking de autocrítica, é que essa pessoa vai ter um problema grave com a sua autoestima, grave com a sua identidade. Essa pessoa ela vai minando toda a sua capacidade de ser alguém, quem ela realmente é, sua capacidade de fazer as coisas. As pessoas que se criticam o tempo todo por tudo são pessoas que acabam vivendo num mundo muito pesado, psicologicamente falando. Autocrítica é esse pensamento que ele também é infrutífero sobre quem a gente é. Então, por exemplo, uma coisa que eu ouço demais, as pessoas falando, eu sou um péssimo pai, eu sou uma péssima mãe, eu sou um péssimo namorado. Por isso que o outro vai assim, por isso que o outro faz assim. A gente justifica algo que a gente é de ser terrível, e aí o outro ele acaba sendo de alguma maneira, e a gente fica numa situação às vezes de relações terríveis, né, relações tóxicas, justamente porque a autocrítica ela vem destruindo, né, e nosso cérebro ele fica nessa espiral de autopunição. E tem uma autocrítica que eu acho que ela é mais grave ainda, que é quando a pessoa começa a criticar como ela se sente. Então, veja bem, por exemplo, eu estou falando aqui, de repente você fez automaticamente, falou assim, nossa, eu sou uma pessoa terrível por pensar assim, nossa, eu sou uma pessoa terrível por me sentir assim, né? Pensar assim, eu me equivoquei, perdão. Eu sou uma pessoa terrível por me sentir assim, sabe? E aí,
a gente tem um problema grave, porque a gente não tem controle sobre como a gente se sente, né? Eu já disse isso aqui em outros episódios. As coisas acontecem, a gente sente. Agora, se você critica até a maneira como você se sente, a gente está falando de um hábito terrível, né? É uma repressão terrível, porque imagina a situação hipotética onde alguém falou alguma coisa e aí a sua mediação cognitiva fez com que você ficasse com raiva. E aí você se percebe com raiva, aí você fala assim, nossa, eu sou uma pessoa terrível por estar com raiva. Eu mereço punição, eu mereço ser tratada mal. Você entende o quanto que a gente está minando a capacidade da pessoa se sentir bem, da sua autoestima, do seu posicionamento no mundo. Então, esse tipo de overthinking, ele é cruel com você, ele é cruel com todas as pessoas. Então, se você tem uma autocrítica excessiva, é importante que você interrompa esse tipo de pensamento excessivo. Eu vou chegar lá em dicas práticas aqui para a gente conseguir lidar melhor com o overthinking. Mas perceba qual desses tipos é, e se for essa autocrítica, especialmente a autocrítica da maneira que você se sente, aí a gente está falando de um nível muito profundo, e aí pode gerar ansiedade, pode gerar depressão, ou seja, está falando de algo que realmente reprimir a maneira que a gente se sente, talvez esteja nos piores mundos aí para a gente continuar num pensamento excessivo. E por que é um dos piores mundos? É porque quanto mais a gente pensa que se sentir de uma certa maneira é um problema, mais o nosso cérebro entende que sentir é uma ameaça. Então imagina o seguinte, se toda vez que eu sentir raiva, eu falo pra mim mesmo que eu sou uma péssima pessoa por sentir raiva, toda vez que eu sentir raiva, então, eu tenho mais estresse acontecendo. Por quê? Porque eu não quero me sentir com raiva. Por quê? Porque é ruim sentir raiva. Então, se eu sinto raiva, vai acumulando um estresse. E isso, com o passar do tempo, num pensamento excessivo a respeito disso, é terrível, é terrível. Então, muito cuidado aí com a autocrítica. E o último pensamento excessivo aqui, que eu realmente noto nas minhas sessões com as pessoas, nas conversas com as pessoas, e aqui noto até em mim, porque sou humano, nada do que é humano me é estranho, e é assim, um absurdo, é a inveja. Aqui é um tema muito delicado de se falar, porque talvez você vai falar, mas eu não sou invejoso. Mas olha só, em que momento eu percebo que aparece esse overthinking da inveja? É especialmente quando a gente está se comparando. E eu vou ser muito honesto com você, a gente faz isso o tempo todo. O movimento das redes sociais alavancou muito a comparação, e a comparação ela acontece de uma maneira onde a pessoa sequer percebe que ela está se comparando com as outras, e aí surge essa ideia da inveja, né? É isso assim, o meu marido deveria ser como é o marido da minha amiga, a minha esposa podia ser bonita como é a esposa do meu amigo, o meu amigo vai lá e mora num apartamento, no outro dia a pessoa já começa a olhar para o apartamento e fala assim, eu preciso mudar, preciso fazer um investimento na minha vida. Esse pensamento, ele fica ali, rodando na sua mente. Por isso que eu chamo de espiral, porque fica ali, ele vai se tornando excessivo e você vai se comparando em mínimos detalhes. Olha uma foto na rede social e aí olha para o seu corpo e fala, não tô bem, meu shape não é bom. Vê o shape perfeito, vê a vida perfeita do outro. A gente está exposto o tempo todo a esse mundo de comparações, e quando isso vira um pensamento excessivo, isso é um grande problema. E sabe por que é um problema? Porque eu percebo que admitir que a gente está realmente se comparando e tendo inveja das pessoas é dificílimo, a gente se defende contra isso, a gente não quer assumir que a gente realmente faz esse movimento de comparação. É muito pesado a gente falar assim, não, realmente eu estou me comparando com o outro, eu estou sendo aqui uma pessoa invejosa. Olha que pesada essa palavra, até falar disso é duro, entende? E o grande problema é que a inveja, ela vai gerar dentro de nós, esse overthinking vai levar a gente a crenças muito ruins, que são muito limitantes, e escolhas que podem ser terríveis, né? Por exemplo, dessa ideia o fulano vai e compra um carro, e você está atolado em dívida, ou está numa situação financeira delicada, aí você fala assim, fulano comprou um carro, eu preciso fazer um investimento num carro, aí você pode fazer uma escolha
que ela é péssima para você porque você não consegue parar de pensar que o outro comprou um carro novo e você não. Então, esse tipo de pensamento excessivo, ele pode te levar a fazer escolhas que são prejudiciais para você. Além de, claro, te levar, mais uma vez, a sua autoestima, destruir a sua autoestima. Eu percebo isso muito claro em pessoas que têm baixa autoestima crônica, elas fazem um movimento de comparação o tempo todo. E aí essa ideia da inveja mesmo, né? De falar, nossa, eu queria isso pra mim, eu queria ser essa pessoa. É destrutivo. Porque muitas vezes a gente chega a pensar no mal pra outra pessoa. A pessoa que a gente gosta, a pessoa que a gente tem carinho, afeto. E aí é bola de neve, porque aí não é só um pensamento excessivo de inveja, porque aí já vem o pensamento de autocrítica, eu sou uma pessoa terrível, porque eu tô sentindo isso. E já começa até a ruminar, porque fala assim, meu Deus do céu, aquele dia eu pensei o mal pro meu amigo, eu amo essa pessoa, eu pensei o mal pra ela, e aí você começa a duvidar de si mesmo, e de repente você começa a ficar preocupado de pensar isso de novo, ou seja, bola de neve. O negócio vai ganhando um contorno absurdo e de repente sua saúde mental foi embora. Bom, mas dito isso aí, nas maneiras mais comuns aí de aparecer overthinking, o que a gente pode fazer? Eu gostaria de falar para você, o primeiro movimento é você tomar consciência quando você tiver identificado isso, e isso já é algo muito positivo. Se você tiver no overthinking, se perceber nesse overthinking, qualquer que seja, só o fato de você já perceber que seu pensamento está em espiral, para, respira fundo e fala, beleza, entendi, eu tô num movimento aqui que não é saudável. E aí eu falo sempre do respirar fundo porque isso aqui interrompe o fluxo. Ele para e você volta pro presente, você fala, peraí, tô aqui, é físico e é cerebral, a gente tá falando de neurociência, a respiração profunda é fundamental para que a gente tenha saúde mental. Então, identificou que está fazendo esse movimento, show de bola. Esse é o primeiro passo. E aí você faz a pergunta, tá? O que é? Qual desses aí? É algum dos que eu falei? É algum tipo de outro pensamento excessivo? Não sei. E por que eu estou pensando isso? Tenta identificar, mapeie aí, faça essa pergunta para você, tá? Qual é e por que eu estou pensando isso? Segunda coisa interessante de você fazer geralmente, se tem um pensamento, excessivo, é porque tem uma parte legítima e saudável tentando acontecer dentro do seu cérebro. Qual é a parte boa? Um exemplo para você entender. Por que a gente se preocupa? Porque pode ser que tenha um problema. Tem uma reunião amanhã. Se eu estou preocupado, pode ser que eu vá mal. Então, tem uma contraparte aí que é produtiva. E é muito importante a gente pensar isso, né? Bom, vamos lá. Se eu estou ruminando sobre alguma coisa, qual é a contraparte? É porque aquilo lá, de alguma maneira, gerou algo em mim, um certo tipo de trauma, um certo tipo de coisa que eu preciso resolver. Então, identificar qual é essa parte produtiva desse pensamento excessivo. Qual é o aviso que a sua mente está tentando te dar? O que ela está tentando te falar que é para te ajudar a viver melhor, que é para te ajudar a viver com saúde mental? É importante a gente buscar, esse é um movimento muito importante quando a gente perceber esse overthinking. E aí, ligado a isso, é muito importante você fazer uma outra pergunta. Que emoção que eu estou sentindo quando acontece tudo isso aqui dentro da minha cabeça? Mapear essa emoção, dar nome, a gente tem que dar nome às coisas, a gente tem que aprender a falar, nomear. Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo inveja. Eu já falei aqui uma vez, eu trabalhei com um paciente, esse paciente ele não sabia discernir se ele tinha raiva, medo ou fome. Ele tinha dificuldade de entender e de verbalizar. Então é muito importante que você entenda que emoção que está por trás, o que está acontecendo dentro do seu mundo emocional, que você está nesse overthinking aí. Porque da mesma maneira que a gente pode, o pensamento aqui ele pode gerar uma emoção, às vezes sentir essa emoção é um gatilho para você já entrar num outro lugar. Ficou com ansiedade, e aí já, meu Deus, eu voltou ansioso, meu Deus, aí você fica mais ansioso ainda e piora a situação, aí gera uma crise de pânico. Então tenta identificar, lembra, você não controla suas emoções, é difícil demais, gente. A gente não controla esses mensageiros que estão querendo mandar sinais pra gente. A gente não controla nossas emoções, tá? Então, se pergunte que emoção é essa. Outra coisa importantíssima, em que momentos você tem mais overthinking? Em que momentos da sua vida você realmente se perde no seu pensamento? É importante saber,
Porque assim, diante de um momento desse, você já entra muito mais consciente para lidar melhor com esse tipo de pensamento aí. Uma outra coisa que eu acho bem interessante, e aqui eu vou falar especificamente da preocupação, porque essa aqui funciona bem, é você agendar a sua preocupação. Se você é uma pessoa muito preocupada, marca na sua agenda, ó, eu vou tirar 1 hora para ficar preocupado com a reunião amanhã. E aí naquele momento você pensa nas coisas ruins que vão acontecer. Por que isso pode funcionar? Porque muitas vezes, em vez de você ter um pensamento excessivo na hora que você está lá trabalhando, ou na hora que você está, sei lá, treinando, você sabe que você fala, não vou prestar atenção nisso agora, porque daqui a pouco eu vou pensar nisso com o horário marcado. Então funciona. Por último, assim, eu gostaria de falar uma coisa que talvez seja... não é nenhuma técnica, assim, ou uma pergunta para você olhar para si. Mas eu gostaria muito que você percebesse com quem você anda, quem são as pessoas que você passa tempo junto, se essas pessoas também não têm conversas que são excessivas sobre o mesmo tópico. A gente mimetiza muito as pessoas, ou se você não convive com alguém que está o tempo todo no overthinking, porque pode ser que você esteja aprendendo a ter esse tipo de comportamento com alguém ao seu redor, isso é importante demais. Agora, eu gostaria de deixar bem claro aqui que esse tipo de situação de overthinking a gente trata em terapia também. Então, buscar ajuda é muito importante. Por isso que nós, psicólogos, a gente está aqui para ser um espelho e mostrar que talvez você esteja no overthinking e te ajudar a interromper esses ciclos aí de pensamentos excessivos que não estão sendo saudáveis para você. Beleza? Esse conteúdo aqui eu espero do fundo do coração que tenha sido útil para você. Se você quiser muito me ajudar, eu já te pedi, em outros vídeos você curte esse vídeo aqui, se estiver no YouTube, você me segue no Spotify ou nos demais agregadores de podcast, você pode comentar, e comentar ajuda demais no engajamento, né, pro algoritmo colocar o meu podcast em evidência. Você me ajuda demais mandando esse podcast para outras pessoas, você me ajuda indicando os meus trabalhos, claro. É realmente um prazer fazer isso aqui. Eu espero do fundo do coração que você goste do conteúdo e que isso sirva para a sua vida e que você não tenha esse sofrimento do pensamento excessivo e aprenda a lidar melhor com isso. Até que vou deixar aqui por último, aqui, quem ficou até o fim vai saber. Eu falei da respiração profunda, ótimo movimento para você interromper esse fluxo de overthinking. Faz a caixa, inspira em 4, pausa em 4, expira em 4, pausa 4. Faz esse movimento. Esse movimento é incrível para interromper, sabe, fluxos mentais. É muito bom, você volta para um lugar presente. Isso é excelente. Mais uma vez, obrigado. Deixa eu compartilhar uma coisa aqui também por último, né? Você que ficou até aqui vai ouvir aí em primeira mão ou não, né? Talvez você esteja ouvindo isso, sabe lá Deus em que ano da sua vida. Mas hoje, né, eu tô gravando esse conteúdo aqui no dia 30 de março e hoje foi o primeiro dia que eu fiz um estágio dando aula de CrossFit e eu comecei a graduação de Educação Física por causa do CrossFit. Então eu queria registrar que hoje foi o primeiro dia que eu comecei o estágio de Educação Física, né, e prática de CrossFit. Estou muito feliz porque é algo que eu quero realmente fazer na minha vida. Eu sou um simples estagiário, é muito legal me colocar nessa situação, aos 41 anos de idade, estagiando, aprendendo algo totalmente novo. No caso, dar aula mesmo assim, oficialmente num lugar que temos coaches licenciados de um level 3, é muito importante para mim, eu estou muito feliz. E é isso, queria compartilhar com você mais uma etapa da minha jornada, né, da educação física, e é isso. Valeu, um forte abraço, a gente se vê na próxima.